fazer o xalalazinho de introdução, só tomar uma aguinha. Ah, fui consumido pelo croma. Foi a água mesmo, pô. Entrou aí com tudo. Áudio Brasa Entrevista. Fala, pessoal. Vitor Matheus Cigotti, canal Áudio Brasa, e hoje apresentando mais um episódio do quadro de entrevistas com ela mesma, Júlia Soares, diretamente de Maceió, Alagoas. Ela que toca de tudo, já participou da última turnê sem sair da Rolling Stone junto com a Desgraça e que abala a cena de Maceió. Boa noite. Nada. É aquele papo que a gente tava conversando em off, né? Fritada de café aqui, já tô falando pelos cotovelos aqui. Calor da boba em Maceió, mas hoje tô aqui com o ventiladorzinho me segurando. Que está calor em Maceió, eu acredito, mas está estranhamente calor em Porto Alegre, e que estamos em julho e aqui tá quente. Então, estamos vivendo num apocalipse, de fato. Pode crer. Não, mas eu admito que aqui, à noite, pelo menos, faz menos calor que o normal, mas ainda é calor, velho. E eu sou muito matuta, eu sou matuta pra calor, sou matuta pra frio, então eu já pego um casaquinho e fico... Depois de 2 segundos eu fico... É exatamente assim, só nos extremos, pô. Queria lhe perguntar como andam os corre de distanciamento social por aí. Está... Porto Alegre tá um apocalipse, né? Eu queria saber como é que vocês... Então, Maceió tá daquele jeito, né? Tá parada, mas na verdade não tá. A gente tá nessa de entrar na linha amarela, mas no geral, acho que no país todo a gente lidou com um grande desrespeito, né? Assim, em relação ao isolamento da Covid e muita merda rolando de exposição sobre isso. E aqui, na verdade, como a minha faculdade está parada, né? Eu faço a federal aqui, então não consegui terminar o TCC, que inclusive eu estava escrevendo no meio da turnê, foi uma loucura. Aí eu voltei, terminei alguns dias no estágio, aí começou o rolê da pandemia. E por enquanto eu estou trabalhando com lives. Fiz algumas lives aqui em Maceió e fiz algumas também individualmente, assim, só em rede social. Mas fora isso, a gente segue realmente sem conseguir muitas oportunidades, sem conseguir sair de casa tranquila também. Tá complicado. Isso eu imagino. Mas, né, complicadíssimo, mas... Vendo? Legal de tu comentar, porque já cai no gancho para a minha próxima pergunta. Oh! Porque, bom, aqui a gente entrevistamos diversas pessoas e o assunto das lives foi muito, muito comentado. Você participou de diversas lives, né? Como tu mesma disse. E eu queria saber, assim, pra ti, como é que foi essa experiência de tocar nesse formato? Porque eu imagino uma coisa que existiu por necessidade, né? Não era uma coisa que você Sim. nunca se planejou usar esse formato e tudo mais. De como é que foi pra ti se adaptar pra isso? Tu que já fez tanto e tanto corre, assim. Como é que foi esse novo corre e essa adaptação? Então, eu admito que eu sinto falta, principalmente assim, do público, do calor das pessoas, daquilo da gente conseguir se envolver e deixar fluir mais mesmo. Mas assim, me adaptei, né? Uma coisa a gente tocar para a câmera, pelo menos a gente consegue ter uma interação em banda ainda, apesar que também não dá para ser muito tranquilo, né? A gente ainda fica noiado, ter que usar máscara, ter que se manter distante e ficar muito no ciclo social, porque realmente não é algo muito, não é uma situação ideal, assim. Eu acredito que depois da pandemia, as lives com certeza devem cair um pouco, né? Realmente foi algo que surgiu porque não tinha outro modo da gente conseguir pedir algum tipo de contribuição, né? Até que vem com essa ideia de live solidária, na verdade, para as pessoas assistirem e conseguirem entender que é o único modo de entretenimento, assim, que a gente consegue oferecer. Mas então, fora isso, acho que foi tranquilo. Não, eu imagino que essa parte de não ter a interação com o público seja uma coisa que deva bater muito estranho, assim, deva bater muito estranho. E eu lembro de ti, tipo,
muitíssimo emocionada tocando no Show da Desgraça, então eu consigo visualizar o quanto isso deve ter sido estranho pra ti e tal. Eu gosto de me jogar, né? Gosto de ficar meio louca, gosto de dançar junto, gosto de pular no meio da galera. Basicamente, quando eu toco, eu tô me divertindo. Não que eu não consiga fazer isso quando eu tô mais sozinha no meu espaço, mas realmente é só a questão de sentir um pouco de falta e também que os shows viram outra coisa, né? Assim, ainda tem algumas ansiedades, ainda tem umas paradas rolando, mas a gente não consegue construir tanto o quanto a gente poderia quando a gente consegue trocar uma ideia e falar diretamente com as pessoas, porque a gente não tem um feedback. Bom, dedinhos cruzados para que a situação se resolva em algum momento. Nossa, total. Até porque depois desse rolê da desgraça, eu voltei, na verdade, muito, muito animada para casa. Porque eu ainda não tinha feito uma turnê tão grande, né, que fosse para lugares que eu também nunca tinha nem pisado antes, assim. E aí eu tava com vários planos, algumas coisas que eu vou lançar ainda esse ano, tava com um álbum pronto pra gente sair em turnê, e aí foi tudo por água abaixo, várias coisinhas assim. Já deixa a bolinha picando, que eu queria lhe perguntar justamente de como é que foi essa experiência completamente maluca que deve ter sido assim sair na Rolling Stone. Porque, para deixar claro para o pessoal da audiência que não conhece, a turnê sem ser da Rolling Stone é organizada pelo senhor Vitor Brauer há milênios já. Uma turnê completamente independente que roda de carro o país inteiro praticamente. E na última turnê com a Desgraça, a Júlia participou, tocando baixo. Com a trupe incrível de Vitor Brauer e Rodolfo Lima. E para quem já conhece... Deus homem. Inclusive, a segunda review do canal foi sobre o Good Time. A turnê passou, me corrija se eu estiver errado, por 25, foram 25 datas. Isso. Em todos os estados do Sul, Sudeste e boa parte de Nordeste e Centro-Oeste. Verdade. A gente acabou só não indo no sul, na verdade, pra. Teve algum show que não rolou assim no final, não sei dizer exatamente agora. O show que não rolou foi o show de Vitória, no Espírito Santo. Mas assim, foi muita data mesmo. No Nordeste foi onde a gente começou, né? E só descendo abaixo. E como é que foi, assim, conhecer desses lugares e essas pessoas e... Você já tipo, chegou a fazer outra viagem nessa extensão, assim, como é que deve ter sido uma experiência muito doida, muito doida. Nossa, foi muito doida e muito massa mesmo, assim, para mim, em vários sentidos, saca? Não só de conhecer tanta gente diferente, de ter tantas oportunidades de tocar nos lugares também que eu não tinha nem pisado antes, né? Assim, mas pelo corre mesmo, de estar naquela de... A gente fazia show às vezes que era de quinta a segunda-feira, saca? Então, aí todo dia a gente viajava, e era viajando de madrugada, e o Vitor pegando altas estradas, velho. E eu também, várias coisas novinhas para mim, porque eu tinha acabado de tirar a carteira, então a primeira vez que eu dirigi também assim na estrada. E eu tava tocando baixo, mas eu tava tocando um baixo meio tocando guitarra, né? Que a galera já percebia, já chegava para mim e falava: opa, né? Que pose é essa? Porque eu entendo que eu não ficava com o dedinho aqui, né? Eu tava tocando um baixo que eu ligava já no amp de guitarra, no amp de baixo, e aquele som horrível, maravilhoso, né? Mas foi muito legal mesmo, porque eu já tinha feito turnês no Nordeste. Eu fiz uma primeira turnê quando eu era menor de idade, assim, com os 17, fiz outra com 18, com a Super Amarelo, que é uma banda que eu tinha com o Rodolfo também, que o Rodolfo era baterista, eu tocava baixo também nessa época. Foi a primeira banda que eu tive de baixo, o resto eu tocava tudo guitarra. E aí, pronto, chegou a desgraça nas minhas mãos e foi tudo que poderia ser melhor para mim, até porque é um som diferente, uma coisa que eu estava querendo explorar há um tempo. E eu peguei logo esse álbum romântico, né, o Good Times, para mim é o álbum mais romântico da desgraça. E aí teve muita desgraça no caminho, pô, mas no geral a gente conseguiu passar por muitos
muitos poucos perrengues em comparação às outras turnês, assim, em relação a carro, a problema de lugar para ficar também. Eu acho que a gente conseguiu driblar tudinho assim direitinho. Foi muito divertido, muito divertido. Que coisa boa ouvir isso, pelo amor de Deus, porque deu no show de Porto Alegre, deu pra sentir que tava muito, tipo, vocês estavam com uma vibe muito boa, assim, deu pra... E eu também dei a sorte de encontrar vocês em Floripa também, pô, deu pra ver que Foi vocês estavam muito tirando a engraçado, onda velho. lá. Do nada tu apareceu, Foi muito bom aqueles shows mesmo. Bueno, e Júlia, tu tocou baixo nessa União das Graças, mas você também é guitarrista, baterista, tecladista, vocalista, produtora, tipo, pelo amor de Deus. E, e tu tem de todos os seus trabalhos, tu tem o trampo com a Wicca Surf, tu tem as bandas que tu toca por aí, e eu queria saber assim, e tu tem os seus trabalhos solo também. E eu queria saber como essa parada de ser multi-instrumentista afeta o teu processo criativo de composição e percepção e tal, porque os sons que tu faz são uma coisa bem completa, assim, uma coisa bem massa. Que bom que você gosta, que bom que você acha isso. Mas eu acho que, bem, eu acho que para falar um pouco disso eu tenho que falar um pouquinho da minha história, querendo ou não, né? Fica à Assim, vontade. eu fui alguém que eu comecei a tocar bem novinha, eu tive uma primeira banda com uns 15 anos, comecei fazendo uns covers de umas bandas indie, stroke, sei lá, e depois eu já caí direto na ideia do autoral. Ah, fiquei muito tempo assim aprendendo coisas sozinha mesmo, ainda não tinha tido experiência de aula e tal, contava muito com a internet e já fazia algumas músicas e aí deu a louca em mim, eu quis gravar. E foi assim que surgiu o meu primeiro EPzinho, que é da Cansei de Rigby, que eu gravei todos os instrumentos, menos a bateria. Eu tinha gravado a bateria e depois meu irmão chegou para fazer um arranjo muito mais foda, né? Que eu não sabia tocar aquilo na época e hoje eu também não domino dessa forma. Mas então, né? Comecei a ganhar alguns apoios assim. Também ganhei apoio do Vitor. O Vitor já conhecia o meu irmão, aí começou a vir mais para casa. Foi quando eu comecei a me aproximar mais dele também. Foi muito importante para mim. E aí, desde antigamente, na verdade, eu já me metia a não só fazer as coisas que eu queria, mas a tentar tocar um pouco de tudo. Então, por mais que eu sempre fui das cordas, tem esse rolê de realmente, eu já tive algumas bandas que eu toquei bateria, teclado. Eu não sou boa no teclado não, mas eu consigo pensar um pouco no que fazer. E isso afeta de uma forma que eu acabo me envolvendo em muitos projetos diferentes, né? Que, na verdade, virou uma vantagem para mim. Hoje em dia, eu estou mexendo com música não só de uma forma autoral, que é onde eu surgi, no independente, do it yourself e tal, mas eu tenho que fazer algumas coisas para conseguir uma grana também. Então, estou participando de algumas bandas covers. Quando tem um festival que a galera precisa de uma coisa específica, eu consigo montar uma banda, um espetáculo para o que surge. Como eu voltei da turnê em fevereiro, né? Eu acabei fazendo alguns projetos já nada a ver, assim. Eu participo de uma banda do Pedro Salvador, que é um artista daqui, então a gente já faz uns rolês psicodélicos, e aí eu produzi um som com ele, também gravei na guitarra. Depois teve um rolê do 8 de março, que eu tive que fazer uma banda com várias meninas daqui, e aí a gente meio que orquestrou um espetáculo de MPB, de samba, de várias coisas que eu achava antigamente que não tinha nada a ver comigo. Por isso que eu até brinco um pouco que eu sou ex-roqueira, porque hoje em dia realmente estar na música assim é como eu puder estar. Do jeito que eu puder estar, eu vou querer estar. Seja fazendo um uzinho atrás, seja dando um acorde bonito, seja batendo palma, qualquer coisa eu tô topando. Eu descobri que isso me faz muito feliz. Ai, que coisa linda de ouvir. Ai, meu Deus. Que legal, que legal.
E assim, tu comentaste do teu irmão que se encontra no Canadá, nesse momento, Felipe. É. E isso, vou puxar uma pergunta para ti de um lado até meio pessoal meu. Eu comecei a tocar na mesma época, mas mesmo meu irmão mais novo começou a tocar também. Inclusive, pessoal da audiência aí, a vinheta do canal, quem fez o arranjo e a função toda foi o meu irmão aí. Vou deixar linkado aí as redes dele, toca na banda epônima em Florianópolis. No que as coisas voltarem, mas eu dei um salve e ouçam o som deles. E de como é que, assim, e tá num ambiente em que eu e o meu irmão, a gente tava aprendendo por lados diferentes, foi uma experiência muito rica, muito doida, mas a gente também era bem jovem. Eu queria saber como é que foi pra ti, como é que foi essa parada, tipo, se tu já tocou junto com o teu irmão, como é que vocês faziam isso e tal, como é que funcionava essa dinâmica entre Ah, vocês? sim. Com certeza, com certeza. Acho que tu não sabe, né? Acho que eu também ainda não tive a oportunidade de contar. Mas o meu pai, ele tinha uma banda cover de Beatles desde que a gente era muito Uou! pivetinho. Meu irmão já chegou a tocar com ele nessa banda, quando ele tinha até uns 16 anos, sei lá, ele era baterista da banda com meu pai. E aí foi de onde eu comecei a me inspirar também, e foi de onde eu comecei a tocar guitarra e tocar violão. Foi daí que eu tenho muitas influências também no rock clássico. E aí, as primeiras vezes que eu toquei, com certeza, foi com o Felipe, assim. Quando eu fui crescendo um pouco mais, eu já me afastei, né? Queria fazer mais meus rolês. Infelizmente, demorou muito para eu ter a oportunidade de fazer um rolê mais com mulheres. Então, eu toquei com muitos homens, desde que eu era muito novinha, assim. Mas meu irmão sempre foi alguém muito importante, assim, no processo de me incentivar a fazer umas coisas junto mesmo. Mas como a gente já estava falando da outra conversa sobre questão de composição e pensar tudo numa música, acho que vem um pouco disso também. Eu tive que criar um pouco de autonomia, sabe? Eu tive que conseguir entender o que as partes precisavam para fazer funcionar junto. Então, querendo ou não, foi daí que vem um pouco também como a gente consegue juntar e fazer funcionar. Mas eu toquei com meu irmão junto em alguns shows da Cansei de Rigby, que foi esse álbum que eu comentei que eu gravei. E ele também tocou comigo nessa banda que eu tinha quando eu era mais nova, que eu falei. Ela se chama Troco em Bala, que foi uma banda que eu saí porque teve vários problemas de abuso e muitas questões bad, aí eu era menor de idade, muita coisa rolando que eu não quero nem comentar, mas foi uma coisa que eu também tive que superar depois, sabe? E aí depois de um tempo que eu consegui voltar para a música de verdade. Mas foi um processo importante para se passar. Nossa, eu imagino. Como mina, né? Como mina mesmo e Uhum. como Sim, mina que sim. faz música, que a gente sabe que tem muito pouco aí. Não, e é um corre que sempre precisa ser fortalecido, né? A gente tá sempre martelando essa tecla, mas é importante, sabe? Pelo amor de Deus. Pois é, eu me vejo hoje com já 23 anos e achei que essa idade também eu era mais esperançosa com o futuro da música. Eu sei que tem muita mina aí na frente, mas ainda tem muita mina atrás, pô. A galera botando atrás de propósito. E é muita coisa que a gente ainda precisa fazer e tá na linha de frente mesmo. Não, com certeza. E aproveitar das plataformas e nosso espaço dentro para fortalecer, né? Ah, sim, só uma coisa que eu não falei, né? Tu sabe que meu irmão tá lá no Canadá e, na verdade, eu falei que eu tô no meu quarto, mas eu tô no quarto da minha irmã, Ah! que também está no Canadá. Eu e o Felipe, nós Uou! somos músicos, mas a gente tem uma terceira irmã, que, na verdade, é a primeira irmã, que é a Amanda, de onde veio o Amandinho, do nome do Felipe. E aí tem Uou! eu, que foi a única que teve um nome próprio. E aí isso aqui é tudo dela, saca? Porque esse filme aqui, o Grande Hotel Budapeste, infelizmente até hoje eu ainda não assisti.
por isso que eu estou comentando isso. As pessoas podem ver e achar que eu sou fã, é falso. E essas coisas que foi ela que fez de design, pô. Aí é quase como se eu fosse apenas uma fã. E eu sou apenas uma fã. Olha aí, família inteira no Corre Artes. Uh! E falando em artes, dentro de ciclos mais chatos e mais formais, isso não é um consenso, mas entre nós, a gente já conversou antes, é um consenso de que videogames são uma forma de arte, correto? Demais, pô, você tá louco, oxi. Então Pode eu queria. mandar pra cá, vá. Então, ó, aqui, a pergunta que eu queria lhe fazer é: uma boa trilha sonora pode salvar um jogo ruim? Pode, viu? Vamos com calma. Eu acho que uma trilha sonora pode fazer um jogo muito bom. Salvar, aí depende do console que eu tô, né? Tô brincando, essa piada foi muito ruim, velho. Não, não, tranquilo. Mas eu digo isso porque tem algumas trilhas sonoras de jogos que foram muito importantes pra mim. Nossa, velho. Eu acho que eu não te contei essa história ainda, mas vamos lá. Vamos mais uma vez falar de Felipe Soares nessa live. Ele, ele é um sacana, velho. Quando eu era apenas uma criança, a gente morava numa casa que eu, meu irmão e minha irmã, a gente dividia um só computador, né? Aí tinha aquela coisa de uma hora por semana, é uma hora por sei lá o quê. E aí o Felipe fazia eu vender a minha hora para ele. E ele me dava, tipo, ai, você vai poder jogar 8 horas de PlayStation. Só que o PlayStation não tinha regra nenhuma. Só que eu não sabia disso. Eu não entendia. E aí eu falava sim. E foi assim que eu fiquei viciada em GTA San Andreas, pô. E eu achava que eu tinha que jogar as 8 horas completamente de uma vez, entendeu? E eu jogava escondido da minha mãe, porque era jogo de tiro, era barulho, e era, sei lá, em mulher pelada, quase mulher pelada, né? Porque é um gráfico horrível. Mas era tipo isso. Aí era eu aqui com meu fonezinho, ouvindo aquelas rádios. Porra, amo demais. Joguei demais, demais, demais. Ah, que da hora. Gente, não? Mas eu curto um videogame, como você já sabe. Ah, que loucura. Mas não vou entrar muito nesse buraco, porque no canal de Brasa falamos sobre música brasileira e infelizmente, uhum, infelizmente temos que correr muito atrás e fortalecer bastante o corre de quem produz jogo aqui no Brasil. É uma parada complicadíssima, mas eu não é o intuito no momento, mas apoiem a galera dos jogos aí que tá nesse corre. Mas, bueno, não, e tu é legal de ver nos teus shows nas lives que tu fez e tudo mais, que tu toca usualmente com mais trato, com humbucker na ponte e com alguns pedais de Exatamente. distorção. E eu sempre vejo tu, nos teus sons, tu brincando com muitas sonoridades diferentes e muita parada que acaba passando por equipamento ou não. E eu vejo muito esse debate Uhum. de gente que ou despreza o bagulho do equipamento, dizendo, não, tu tem que ser bom músico não precisa de equipamento, bababá. E muita gente que também se fica completamente dependente do equipamento para tentar tirar a sonoridade que busca. Eu queria ver assim contigo, como é que tu tem essa relação com a parada de hardware musical e como isso afeta o processo criativo e tal. Eu já ouvi muita história sobre isso, né? Porque tem aqueles guitarristas que chegam com a nave de 20 mil pedais e que a galera fica zoando. Ah, não, essa pessoa é só rica, só tem pedal e não sabe tocar. No meu caso, na verdade, o meu set é bem reduzido. Na verdade, eu uso um pedal de distorção da MXR, eu uso um delay, que é o Canyon da Electro Harmonix, eu tenho um phase também da Electro Harmonix e tenho um pedal de afinação. É isso. Na verdade, na desgraça, eu estava usando alguns pedais do Vitor, que na verdade eram a oitava dor
uma distorção e o meu afinador, se eu não me engano. Era um setting também bem tranquilo, assim. Mas eu acho que isso é muito relativo a depender do estilo que você está tocando. Com certeza tem coisas que limitam assim a sua sonoridade, mas no meu caso eu consigo me dar bem com esses três atualmente, porque, por exemplo, esse meu pedal de delay, ele não é só um delay, então ele tem muitas outras funcionalidades que dá para fazer ambiência, que dá para fazer as coisas doidas que o povo gosta, né? Mas quando eu vou gravar, normalmente eu gravo limpo e eu faço uma edição de áudio, né? Depois. Normalmente, como eu também vi muito do orgânico, eu ainda estou querendo me adaptar a algumas coisas de eletrônica mesmo. E aí eu gosto muito de sons que soam naturalmente. Eu gosto de usar também a minha boca para fazer efeitos. Eu também gosto de usar outras coisas que não são necessariamente os instrumentos para pegar uns efeitos, para dar uma modificada no som. Eu acho isso muito interessante. Em relação a timbres também, tipo, para mim, eu amo todas as guitarras que existem. Então, essas pequenas coisinhas fazem diferença, sim. Equipamento é uma coisa que te dá muita liberdade para criar, mas também não é um limite. Por isso que a gente tem que se renovar mesmo, até na questão de uma simples afinação, que você está acostumado a usar a mesma afinação sempre do violão. Cara, muda. Dá umas dropadas, tenta fazer umas coisas assim. O céu é o limite. O céu é o limite. E essa minha guitarra, eu comprei ela usada, na verdade. Ela é uma Fender mexicana. E ela já veio com esse captador modificado. Mas recentemente eu comprei um Seymour Duncan e eu botei, né? E por isso que tá forte pra caralho. Dá até uma estaladinha que a galera poderia me criticar, mas estamos aí, né? Não, fica o puro charme, né? É um extrato que é mais versátil ainda. Eu tinha preconceito com extrato antes, pô. Eu já usei Les Paul. Não, não. Admito. Por essa eu não esperava. Por essa eu não esperava. Tem fotos minhas na internet tocando com Les Paul. Mas eu acho que é muito questão de adaptação e do som que tu quer tirar mesmo. Equipamento, no geral, é muito divertido. Muito, muito, muito divertido. E se eu pudesse ter uma nave como essa galera que tem 20 mil pedais de uma vez, eu teria, viu? Sem peso na consciência nenhum. Nem peso. O- Não, e é até legal, tu comentou do processo de edição de som no pós-gravação e tudo mais. E eu tô sabendo que tu tá agora começando nos corre de produção, cada vez mais e mais. Inclusive se comunicando com gente aqui de Porto Alegre, o que é muito engraçado. E Isso. eu queria ver contigo como é que tá sendo para ti desenvolver esse corre novo, como é que isso tem mudado a tua cabeça, como é que tem sido explorar esse novo ambiente para ti e tal. Então, eu acho que é uma questão de amadurecimento, na verdade, porque produção sempre foi uma coisa que eu gostei muito, que eu me dei a mexer, mas eu nunca consegui estudar. E agora que eu estou me formando, na verdade, eu estou pensando com carinho e com mais seriedade nessa coisa da produção, não só musical, mas fonográfica. Então, essas coisas de produção que eu estou conseguindo me mexer mais agora, porque querendo ou não, a pandemia, ela também abre um espaço para você renovar os seus estudos. Então, eu fiz alguns cursos online assim de áudio, eu acabei começando com esse professor que eu comentei, que você até conhece em Porto Alegre, que foi o Olímpio que me passou o contato. Estou há 2 semanas só, mas já foi uma coisa super legal assim de mover e de conseguir trocar essa ideia mesmo com outras pessoas que estão num corre parecido com o meu. E aí o meu interesse está muito em perceber também que tocar não é a coisa que eu mais gosto de fazer. Eu gosto muito, muito de tocar, mas meu grande prazer é compor arranjo, é fazer aquele universo desmembrar, sabe? E aí eu tô tentando trabalhar um pouco com isso agora nesse momento.
Ah, não, legal, legal. Aí são vários planos 2021 também, para além de fazer alguns eventos que eu já faço aqui, né, em Uhum. Maceió, além de montações, esse tipo de coisa. Ah, não, perfeito, perfeito. E falando de música nacional, Júlio, queria uma pergunta que eu faço para quase todo mundo aqui no canal, que é de quais foram os discos nacionais que mais lhe marcaram e mais influenciaram o seu gosto e tudo Hum, mais. vamos pensar, vamos pensar. Poxa, discos nacionais atuais ou mais antiguinhos, assim? Fica à Tanto vontade. faz. Fique à vontade. Poxa, eu posso citar alguns da própria cena, ou posso citar alguns mais mainstreams, assim, classicosões mesmo. Quando eu era muito nova, eu escutei muito Mutantes. Eu escutei muita coisa desse reino da Tropicália, querendo ou não, foi um pouco de onde que eu saí dessa coisa mais de rock gringo também, porque Uhum. eu não tive muitas referências que escutavam aquelas músicas brasileiras com referências brasileiras. Infelizmente, eu vim de um nicho que não é muito orgulhoso, mas é algo que eu aprendi também a reconhecer, assim, daquele rock muito clássicozão. Ah, nessa época, sei lá, eu comentei de Mutantes, vai ser um super clássico, assim, super repetitivo, mas eu ouvi muito a Divina Comédia na época do colégio. Uhum. Ouvi muito CSS também. Nossa. Nossa, Uhum. eu era muito viciada em Cansei de Ser Uhum. Sexy. Acho que poderia falar também o Quarup, da Lupe. Também foi um álbum super bonito, assim, para mim, que desde as antigas eu ficava escutando e sacando várias referências assim também que eu curtia no estilo do som. Eu acho que eu sempre consumi muito também certo nicho. Então eu acho que todo mundo tá conectado aí, sabe? Até as bandas que a gente comentou, a própria Ventre tá aí nesse meio, em músicas que eu gosto de escutar por prazer e eu acabo pegando referências de escutar mesmo. Não, ó. Excelente resposta, Júlia. Excelente resposta. O... Não, e agora tem o momento dos mais aguardados para quem assiste Uh, aqui, que é a hora que eu pergunto, que costumava ser uma pergunta sobre lançamentos nacionais que tu anda curtindo e coisa e tal, mas como todo mundo está envolvido na cena, acaba virando meio que um jabá para falar do trampo de pessoas que tu apoia. Mas eu queria que tu dissesse, assim, que galera que tá fazendo corre nacional em termos de música que tu mais tem ouvido e mais tem curtido, que mais tu acha que a galera tem que dar uma atençãozinha, assim. Adoro receber coisas novas. Eu recebi muitas coisas novas recentes da Ginge, querendo ou não. Eu acabei ouvindo também já o EP que está sendo lançado agora um pouco durante a época da turnê, que o Vitor botava no carro e a gente ficava conversando e trocando um papo sobre isso. E tenho ouvido muitas bandas que eu acabei conhecendo também depois desse circuito, sabe? Inclusive a própria Pata, que também é de BH, que é uma banda punk muito foda, as meninas. Ah, se eu for recomendar também, tem coisas antigas assim que eu também voltei a ouvir, como Jason, acho que você conhece, Hardcore, as coisinhas legais. Ah, uh, acredito que também daqui de Maceió tem coisas que as pessoas não conhecem muito bem. Talvez tem esse amigo meu que eu acabei citando, o Pedro Salvador, ele lançou um álbum recente também. Em Natal a gente também tem as Demônias, né? Para quem Uhum. também curte um punk, assim, elas sempre estão com um EPzinho lançado, mas vão lançar muito mais coisa por aí. Acho que os trampos que a galera tá lançando, vocês têm que ouvir todos, gente. Vocês têm que entrar lá no site, tem que procurar no Instagram, tem que botar lá todos os selos que você conhece. Se você não conhece selos, pergunta pra mim que eu vou lhe falar pelo menos alguns selos, que eu tô com medo de soltar alguns nomes agora, pra não ficar muito propaganda. Mas é isso, gente. Quem tá perto de música vai estar perto de gente que tá fazendo o corre, pô.
Então, não fiquem com medo de botar as caras para frente e de compartilhar também, né? Às vezes eu queria sair um pouco desse circuito mesmo. Não, com certeza, Júlia. Recebi aqui por mensagem, a Júlia me mandou dos discos que influenciaram ela também, tá na lista. O Jacarandá do Luiz Bonfa, o Another Spot da Pelvis, o Babilônia da Rita Lee e o Recife do Amaro Freitas. E de coisas novas que ela queria mandar um salve, eu queria falar do pessoal falar do disco da Chimbra de 2017, o Maldição na Cidade Cai Sobre Nós, que é incrível, ouçam. Além de coisas pequenas do Jorge, e ela também queria mandar um salve e recomendar o podcast 4h20, que eu vou deixar linkado aqui na descrição. Vale a pena, vale a pena. Bueno, Júlia, foi um prazerzaço te receber aqui no quadro. Estejam atentos aí para os próximos lançamentos. E quer mandar um último salve aí para a galera que tá ouvindo? Eita, vou aproveitar, já que você falou do lançamento, né? Agora, em agosto, vai estar rolando o EP ao vivo que a gente gravou da Por Favor, é uma banda minha com o Felipe, que é o meu irmão na bateria, a Politerror de BH em outra guitarra, eu na outra, e o Porquinho do Grupo Porco, né? Caralho, também que time! Ele tá numa barítona, então ele faz uns baixos, mas também faz uns solos doidos, assim. E aí a gente gravou um ao vivo lá em Recife, quando a gente fez uma turnê pelo Nordeste, foi a primeira vez que a gente tocou junto, também foi uma loucura isso. E aí vai lançar agora um álbum, acho que com 8 ou são 9 músicas aí, dos nossos projetos em versões completamente novas, assim. Tem música da Sereia Problema, tem música da Politerror, tem música da Amandinho, tem música da Desgraça. Então, fiquem ligados. E também nessa última metade do ano, né? Esse semestre, eu tô para lançar esse álbum com a Wicca Surf, que a gente tá nos últimos detalhezinhos. E aí vai ser um techno com solo de guitarra e eu cantando notas estranhas. Vai ser ótimo. Não, estamos todos atentos e ansiosos para esse lançamento. Oh, obrigada. Que é isso, gente. Muito obrigada pelo convite. Adorei participar. Estamos aí para isso. Bueno, pessoal, muitíssimo obrigado por terem acompanhado até o final e forte abraço e a nós. Abraço. Valeu aí todo mundo que viu, galera. Tamo junto.